Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 37. A especialização da hipoteca legal será dispensada sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante. Parágrafo único. A especialização da hipoteca legal será também dispensada se o bem porventura existisse em nome do tutelado. Constar instrumentalmente público devidamente registrado o registro de imóveis ou se rendimento for suficiente apenas para a manutenção do tutelado, não havendo sobra significativa ou provável. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 4ª reunião ordinária foi enviada a todos por correio eletrônico. Dessa forma, eu coloco em discussão única a ata da 4ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 4ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovada a ata da 4ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 8, 2014, Diese GAPRE, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei números 160, 163 e 164, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 160/14, autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a associar-se e contribuir para a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Projeto de lei 163/14, autoriza repasse de contribuição para a Sociedade Esportiva Bandeirantes. Projeto de lei número 164/14, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 32, 2014, do GAPRE, acusamos o recebimento das indicações da Câmara de Vereadores, números 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 e 574, 2014. Moção número 93, 2014, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados à devida secretaria para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 15, 2014, da Secretaria de Finanças. Assunto audiência pública. Senhor Presidente, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a ampla divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no auditório desta Casa de Leis, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 9 horas, a fim de apresentarmos o relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2013, e relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2013. Sendo que tínhamos, atenciosamente, a Auriene Repke, Secretária Municipal de Finanças. Projeto de lei número 57, 2014, do Legislativo Municipal, autor Márcio Drevek. Denomina de Pedro Machovski, Rua do Município. Projeto de lei número 58, 2014, do Legislativo Municipal, César Augusto Acorce de Godoy. Revoga-se a Lei Municipal número 3.315, 2014, de 10 de fevereiro de 2014. Moção número 96/14, Claudimar Votroba, ao senhor João José dos Santos, superintendente do DENIT, com cópia ao senhor Neri Francisco Garcia, presidente do DETER, apelando para a recolocação do ponto de embarque e desembarque de passageiros localizado na BR-280, quilômetro 100, B28, na localidade de Rio das Pacas, no município de São Bento do Sul. Requerimento número 72/14, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando espaço na tribuna popular livre do dia 27 de fevereiro, para o senhor Zenaldo Krieger abordar o tema relacionado aos parques e playgrounds
do município. Requerimento de informação número 60/14, César Augusto Acorce de Godoy, ao Ministério Público, requerendo informações se é permitido pelo Ministério Público Estadual de Santa Catarina a contratação de parentes em primeiro grau e ou segundo grau por parte de representantes do Ministério Público Estadual, agentes públicos, para trabalharem em seus gabinetes. Requerimento de informação número 61/14, Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre quantas famílias foram beneficiadas com o programa de terraplanagem em lotes para moradia a proprietários de baixa renda, Lei número 3.185, de 2013. Indicação número 582/14, Peter Alexandre Knoibler, solicitando a colocação de placas de sinalização regulamentando o estacionamento na rua Ubirajara Faraco Cor, no bairro Centenário. Indicação número 583/14, Márcio Drevik, sugerindo o patrulhamento e ensaiamento da rua Rosa Fink, no bairro 25 de Julho. Indicação número 584/14, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando a implantação de uma academia ao ar livre na área institucional situada na rua Luiz Carlos Grossio, no bairro Schramm. Indicação número 585/14, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando a colocação de tachões na extensão da ciclovia na Avenida Antônio Quasimodo. Indicação número 586/14, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando o patrulhamento e ensaiamento da rua Getúlio Vargas, rua General Euclides Zenobi da Costa e rua Aires Gratzek, no bairro Bemerwald. Indicação número 587/14, Cláudio Mar Votroba, solicitando o patrulhamento e ensaiamento da rua Teodoro Schwartz e Estrada dos Bugres, no bairro Serra Alta. Ofício circular número 001/14, do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhor Presidente, de ordem, cumpre-me informar que, por ocasião da sessão especial realizada no dia 3 de fevereiro de 2014, o deputado Romildo Titon tomou posse no cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para o exercício 2014. Respeitosamente, Lissandra Duve Paceto, chefe de gabinete. Antes de passar a ordem do dia, eu queria, nunca nem fiz essa menção, mas queria mencionar as famílias que aqui se encontram hoje. Temos a família do vereador Ede, parte da família do vereador Pete, a minha família está lá fora, porque meu filho não tem paciência de ficar, está correndo, então acho que é saudável quando a família nos prestigia, que nos dá mais vontade de trabalhar. Eu queria cumprimentar a todos os senhores, e meu filho que deve estar lá fora também. Passando a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 160, 163 e 164 do Executivo e os 57 e 58 do Legislativo. Em discussão única, a moção número 96, de autoria do vereador Cláudio Mar Votroba, que tem a palavra. Senhor presidente, demais vereadoras, essa moção é de um apelo mesmo aí, para que seja apelando para a recolocação do ponto de embarque e desembarque de passageiros localizado na BR-280, lá no Rio das Pacas. O que tem acontecido? A terceira faixa, e agora os moradores de lá, as famílias, ficaram sem o ponto deles. Então, eles têm que descer até lá embaixo, na igreja do Rio das Pacas. Então, tem muitas pessoas de idade lá e acabam sendo prejudicadas. Então, a gente pede o apoio aí para que seja recolocado esse ponto lá, que se feito um acesso lá para facilitar a vida dos moradores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o vereador Votroba e dizer que esta não é mais do que uma obrigação do Estado, bem como do município, na reposição ou construção de abrigos. E muito bem colocado essa lá do Rio Mandioca, lá, Rio das Pacas, porque o próprio usuário do serviço intermunicipal ou municipal, ele paga, principalmente o intermunicipal, ele paga a taxa de embarque e desembarque, que é justamente para a construção desses abrigos de ônibus. E isso não está acontecendo. Na prática, há muitos anos não vem sendo cumprido
essa determinação, ou essa obrigação do Estado, porque quando o cidadão embarca no ônibus, ele paga uma taxa de embarque e desembarque. E essa taxa é justamente para ser construídos os pontos de ônibus, que isso não está acontecendo. Mas quero lhe cumprimentar, vereador Torra, tem meu apoio nisso aí. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção número 96 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado a moção número 96. Em discussão, único requerimento de informação de número 60 e transmito, para fazer uso da palavra, transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 060/2014, de autoria do vereador César Godoy, o qual lhe concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento de informação, eu até tentei fundamentar o melhor possível, porque existem várias denúncias, eu, por não estar exercendo mais a advocacia, por ser presidente, eu vou menos ao fórum, mas sei, por ter visto e também por ter ouvido muitas reclamações, de que há um funcionário, a denúncia de um funcionário, de que estaria trabalhando no gabinete do Ministério Público sendo irmão da promotora. Eu não vou falar aqui o nome dela para não expor a promotora. Mas o Ministério Público é conhecido amplamente por ser aquele que resguarda a moralidade, que busca o que é certo, que são os baluartes da justiça, tudo aquilo lá que todo mundo já está acostumado a ouvir. E aí contrata o próprio irmão para trabalhar no gabinete. Tem alguma coisa muito errada aí. E para ter certeza se tem alguma coisa errada ou não, eu estou fazendo esse requerimento de informação que eu estou endereçando ao Ministério Público Estadual, mas é para Corregedoria do Ministério Público Estadual, para saber se essa prática dentro do Ministério Público é aceita ou não, para, se for aceita, lamentar que o Ministério Público possa fazer uma coisa que condena os outros. E se o Ministério Público não carimbar essa atitude, para que a gente tome as providências, porque está acontecendo no nosso quintal, quer dizer, não é que está acontecendo, há denúncias de que acontece no gabinete dessa promotora de justiça. Então, eu quero saber se isso está acorde com as leis ou não. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, existem processos que tramitam na justiça em segredo de justiça. São processos que as pessoas não... Hoje, se a gente quiser ter acesso a diversas ações, é só entrar no site do Tribunal de Justiça, clicar o nome da pessoa e vai aparecer as ações que tem dele, seja como autor, seja como réu, enfim. Quando são segredos de justiça, você não consegue fazer isso. É uma forma de, por N motivos, direito de família, é tudo segredo de justiça. Para dar um exemplo, tem outras ações que envolvem segredo de justiça por determinação do Poder Judiciário. Significa o seguinte, que as pessoas não podem ter acesso. Quem tem acesso são os funcionários. E só. E eles devem manter sigilo sobre aquelas informações. Esse fato que o vereador Godoy coloca é verdade. Que existe um irmão da promotora pública lá. Eu não sei se está ainda hoje, mas com certeza até no passado, final do passado, estava. Porque eu era advogado, eu era professor da Univille, e esse rapaz era aluno. E um dia ele começou a discutir comigo um processo em que eu era advogado. Dizendo, daquela tua defesa e tal. Eu falei, mas como é que você sabe disso, rapaz? Não, porque a gente estava olhando o processo, aquilo que você colocou, é óbvio que não é verdade, não sei o quê. Eu falei, mas que é isso? Como é que você pode discutir aqui no corredor da Univille, e tinha mais alunos em volta, um processo criminal de um cliente meu? Absurdo. Me parece que não é estagiário. Até porque esse rapaz já concluiu o curso. E estagiário é para quem está concluindo o curso, quem está dentro do curso. Ele já concluiu. Não sei se tem carteira da ordem, mas se tiver carteira da ordem, pior ainda. Porque daí é advogado que está lá dentro vendo o processo dos outros. Não é concursado do Ministério Público e nem do Poder Judiciário. Chegaram a me dizer que ele estava fazendo serviço voluntário. Não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, tem processos ali que estão sendo colocados na mão de terceiros que não tem nada a ver com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público.
até porque o Ministério Público não é poder judiciário, é um apêndice. Então tem a situação. E tanto se fala de mobilidade e tal, e eu lembro que em outras ocasiões, quando houve discussões a respeito do nepotismo em São Bento, Campo Alegre e tal, o Ministério Público, não através da Promotoria de Justiça, de outros promotores, levantando essa situação, que isso é uma moralidade e tal. Então é essa situação que, não só pela questão do parentesco, mas pela questão de ter uma pessoa estranha dentro dos quadros. Isso aí não pode, isso é, se não é ilegal, no mínimo imoral. Então a situação tem que ser vista. Continue a discussão. Com a palavra, novamente, o autor do requerimento. Tendo em vista as palavras do vereador Fernando Malon, o conceito de nepotismo ele também vai muito mais além do que simplesmente contratar um parente para pagar um salário para esse parente. Qualquer um aqui que já foi estagiário, é o estudante universitário, sabe que o conhecimento para se chegar depois e exercer a função ele é fundamental. Então, eu já vi em jornais, em cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, que o pretenso candidato à vaga de estágio ele paga um valor simbólico para ser estagiário. Em jornal, já vi no estado de São Paulo, pago R$5 no mês para ser estagiário. Por quê? Porque precisa do tempo de estágio para concluir horas de estágio, porque precisa aprender para exercer bem a função depois, todo esse tipo de coisa. Então, é um favorecimento você colocar alguém, mesmo que gratuitamente, num cargo público para aprender. Isso não é assim. Então, se é desse jeito, já que voluntário, em tese, poderia, se está lá é porque em tese pode, que se faça uma fila de estudantes de direito que queiram trabalhar de graça para ver se o Ministério Público contrata. O que eu acho é o seguinte, nós não podemos ser fiscalizados por aqueles que não dão um exemplo, que não funciona. Então, vamos ver se o Ministério Público Estadual, vamos dizer, a nível estadual, concordar dizendo que pode, eu vou lamentar muito. Agora, se não disser que pode... Mas daí claro. não se discute mais nepotismo nem em São Bento do Sul. Não, daí acabou, para de falar nisso. Para de falar nisso. Porque se quem fiscaliza faz, aí é colocar aquele que deveria cumprir com a obrigação fazendo exatamente o contrário, coisa que eu não concordo. Então, esse requerimento de informação, senhores vereadores, serve para eu saber se isso pode ou não, aos olhos do Ministério Público Estadual, que eu não acredito que saiba do que acontece em São Bento. Não nesse sentido. Continue a discussão, requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento de informação número 060/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação de autoria do vereador César Godoy. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Coloco em discussão único o requerimento de informação número 61, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra, senhor vereador. Esse requerimento é realmente buscando informações de como que está o andamento das terraplanagens. Esse projeto foi aprovado no ano passado, a Lei 3185 de 2013, e o que tem acontecido? Muitas pessoas já procuraram nós e... Sim, mas como é que funciona esse projeto? Tem que ir na Secretaria do Urbanismo e Planejamento. Chega lá, não, você tem que ir lá no CRAS, no Desenvolvimento Comunitário, fazer um cadastro. A pessoa chega lá, não, aqui ninguém está sabendo de nada. Você tem que ir lá na Secretaria de Obras. Chega na Obras, manda de volta para a Prefeitura. Então, estão fazendo, o pessoal de gato e sapato, estão fazendo pipoca e nada não está acontecendo nada. Eu acho que essa lei, não sei, estou fazendo esse pedido de informação para ver quais as famílias que já foram beneficiadas, mas até agora, pelo que eu vejo, das pessoas que me procuraram, tentaram desde o início que foi aprovada essa lei, até agora não está sendo cumprida. Essa informação, esse pedido de informação é realmente para saber o que realmente está acontecendo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero me manifestar favorável a esse pedido de informação, até porque foi muito discutido aqui esse projeto, nós alteramos, fizemos emendas nesse projeto justamente para que ele pudesse atender justamente as pessoas de maior necessidade, de maior carência financeira nessas situações. E o grande problema que nós verificamos neste país não é a falta de leis.
mas é a falta da aplicação das leis. E nesse caso, vereador, eu vejo que esse seu pedido de informações visa justamente buscar informações acerca de se essa lei está sendo aplicada, como está sendo aplicada, e o senhor está cumprindo o seu papel como fiscalizador daquilo que fazemos nessa casa e daquilo que o Executivo faz. Me coloco completamente a favor da aprovação desse pedido e, desde já, esperamos o retorno da Prefeitura para que a gente possa se manifestar posteriormente sobre de que forma que está sendo executado esse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação número 61, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento de informação número 61. Solicita ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas nas prestações de contas da Associação Tradição de Futsal Clube de São Bento do Sul e da FETEP. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunida no dia de hoje para análise dos documentos encaminhados à Associação Tradição Futsal Clube de São Bento do Sul, vem propor ao plenário dessa Casa de Leis a aprovação dos relatórios do ano 2013. Assinam o relatório Peter Alexandre Knoibler, Ricardo Malinowski e José Hermínio Grem. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, da mesma forma, propõe ao plenário a aprovação dos relatórios Lírio Volpe, Peter Alexandre Knoibler e Cláudio Mar Votroba. Coloco em discussão única a prestação de contas da Associação Tradição de Futsal Clube de São Bento do Sul e da FETEP. E ninguém querendo se manifestar, coloco em votação referidas prestações de contas e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as prestações de contas da Associação Tradição Futsal Clube e da FETEP. Em segunda discussão, o projeto de lei número 149, que extingue a Associação de Fomento Empresarial de São Bento do Sul, na Serra Alta. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 149, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 149. Em segunda discussão, o projeto de lei número 161, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 161 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto número 161. Em segunda discussão, o projeto número 53, que denomina de Milton Torres, Rua do Município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 53 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto número 53. Em segunda discussão, o projeto número 54, que denomina de Francisco Lintz Maia, prolongamento de rua. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 54 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto número 54. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 56, que proíbe a fixação de cartazes com referência a crimes contra o servidor público no exercício da função no âmbito da administração pública municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem a palavra. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em primeira discussão o projeto de lei número 056/2014, de autoria do vereador César Godoy, que proíbe a fixação de cartazes com referência a crimes contra o servidor público no exercício da função, no âmbito da administração pública municipal. Está em discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma lei bastante simples, e todos aqui no plenário, que nos assistem pela internet, já devem ter visto que em muitos lugares, em muitos setores da administração pública municipal, no Brasil todo, as pessoas colocam aquela plaquinha dizendo desacato a servidor público, artigo tal,
que eu nem me lembro o artigo agora, artigo 331 do Código Penal, diz assim, desacatar funcionário público, pena, tal. Eu sempre pensei que aquilo é um desperdício de energia, aquilo é desnecessário, porque, para mim, e pela justificativa que eu trago, aquilo só tem o objetivo de tentar inibir a atividade do cidadão, a expressão do cidadão. Porque todos aqui também sabem que se tem uma coisa que é difícil é lidar com o poder público. O poder público ele é burocrático, ele é cansativo, ele é estressante, ele é carrancudo, porque até qualquer um que leia os jornais não tem até onde dizer até onde é verdade, mas dizem que muitos servidores públicos estão trabalhando com falta de vontade porque não tiveram a reposição salarial. E então isso ainda, se é que é verdade, independente de ser. Servidor público muitas vezes é carrancudo, é cansativo, é estressante o ambiente público, e as pessoas vão lá para ser atendidas, e às vezes as pessoas também não têm lá muita paciência para ser mandado em 17 setores para resolver uma dúvida. Vai lá, depois volta aqui, depois o senhor vai lá, e a pessoa acaba se estressando um pouco ou cansativa. E para isso existem as tais das plaquinhas, desacato ao servidor público, pena de prisão. Isso, para mim, é uma forma de intimidação, é de dizer, olha, não reclame, se reclamar aqui te mando preso. Não precisa disso. Assim como, esses dias eu vi no jornal que um cidadão foi vítima de uma tentativa de homicídio num posto de gasolina. Alguém viu isso, dos vereadores? Tentou, levou algumas facadas, estava sentado no carro, levou lá. Então nós vamos ter que botar uma plaquinha naquele posto lá. Matar alguém, penas de 12 a 30 anos. Não precisa, não pode matar ninguém na rua. E também não precisa ser descortês com nenhum funcionário público. Só que eu tenho para mim, que colocar essa placa, você acaba inibindo aquela pessoa de boa fé de reclamar o seu direito. Porque não sabe até que parte vai dizer, olha, se eu reclamar é capaz de me prenderem aqui. Pode reclamar sim do servidor público, tem o dever de fazer isso, eu só não acho que não precisa ameaçar. E o direito de cada um que busque, se o funcionário, o servidor público foi desacatado durante as suas funções, vá ao judiciário e busque o que é seu de direito, não fique dizendo que com uma plaquinha que não pode. Senão nós vamos ter que botar a plaquinha em tudo, não mate ninguém aqui, não abandone cachorro aqui, não precisa, isso está na lei. E eu queria dizer isso também porque, por coincidência, até o cidadão ele pediu para eu falar a respeito disso nas redes sociais. Ele fez uma carta ao leitor no jornal A Gazeta, na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e me chegou no momento que eu não podia falar aqui no plenário. Até o vereador Votroba fez menção ao assunto na última sessão. Ele faz um relato, eu acabei não pedindo para deixar no telão, acabei esquecendo, partindo de um pressuposto que esse cidadão esteja falando a verdade, porque eu acredito que esteja. Quando a pessoa se digna a sentar e escrever um texto reclamando de alguma coisa, é porque realmente está desabafando de algo que deve ter acontecido. Diz que levou o avô dele no bairro Rio Vermelho, Estação, para um tratamento de saúde, no atendimento médico, e diz que o médico tratou ele de uma forma muito descortês, mal educada, desrespeitosa ao cidadão de 83 anos. E está descrevendo tudo no jornal A Gazeta do dia 19, pediu para a gente mencionar isso aqui na Câmara. Partindo do pressuposto que isso tudo seja verdade, um dos motivos que poderia ter levado esse cidadão de 83 anos a ser maltratado é o medo de responder o médico que está numa função pública e sair preso de lá. Isso tem que acabar, isso não pode acontecer. Eu estou pegando esse caso isolado como um exemplo. Funcionário público não é nem um pouco melhor ou pior que qualquer cidadão. Então, o objetivo da lei, para deixar bem claro, não é que o servidor público apanhe de todo mundo na rua e saia levando xingo e coice do cidadão comum, vamos chamar dessa forma. Não é isso. Estamos todos em pé de igualdade. O servidor público deve ser respeitado, assim como o cidadão deve ser respeitado. Então é uma lei bastante singela, uma lei bastante simples, mas que tem que parar com esse negócio de colocar, olha, não me olhe atravessado, não sair daqui preso. Não é assim que funciona. Policial também é isso aí. O cara vai levar uma multa, responde e está preso por desacato. Não é bem assim. Tem muita coisa por trás e o desacato é muito mais alto, é muito maior do que se pretende com a banalização do artigo 331 do Código Penal. Eu digo isso tudo então, senhores vereadores, nós vamos à segunda discussão, mas para que reflitam no seguinte sentido. Eu não almejo um desrespeito dos servidores públicos. Eu desejo um respeito igualitário daquele que presta o serviço e daquele que recebe o serviço. Não precisamos de plaquinhas dizendo tudo o que é proibido, porque se assim for, vai ter placa na cidade inteira. Obrigado, senhores vereadores.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo em partes, vereador Godoy, com tudo isso que o senhor colocou. Eu concordo quando o senhor diz que todos são iguais e os servidores têm o mesmo condição de cidadão que qualquer outro cidadão são-bentense. São cidadãos também. Mas eu não concordo que tenha que se fazer uma lei proibindo a colocação de algum aparato que venha a informar o cidadão sobre, inclusive, os seus direitos. Ele tem direito a não desacatar o servidor. Se fosse assim, nós deveríamos tirar também essa plaquinha ali de proibido celular, proibido fumar, porque a lei existe, não precisa a placa para lembrar. E eu não tenho dados, o senhor talvez tenha, a partir do momento que colocou essa lei, de em quantas repartições, em quantos departamentos existem essas placas colocadas sobre o desacato ao servidor. O que nós temos, vereador Godoy e senhores vereadores, é uma condição de que muitas vezes os servidores, ainda que tenham que dizer um não, e ainda que o digam educadamente, sofrem com uma pequena parcela da população. E eu gostaria de diferenciar aqui a questão de reclamação, que é uma coisa, e desacato. São duas coisas completamente diferentes. Eu sugeriria que, ao invés de se fazer uma lei obrigando a retirada dessas placas informativas a respeito do que diz a lei do desacato, que se colocasse ao lado, ou embaixo, ou junto a essas placas, obviamente nós vamos estar poluindo visualmente as coisas, o local adequado para se fazer as reclamações. Qualquer reclamação na ouvidoria, qualquer reclamação em tal local, para informar o cidadão aonde ele deve executar o seu direito de reclamar a respeito de qualquer situação que tenha acontecido. Eu não concordo absolutamente que o servidor trabalhe de má vontade, pelo motivo que seja. Agora, nós temos visto, por inúmeras vezes, e esse é um senso comum, assim como é dito dos políticos que todos são corruptos, que todos são ladrões, dizerem do servidor público que todos são vagabundos, que todos não trabalham, que ninguém faz nada. Isso não é verdade. Que todos atendem mal, isso não é verdade. A grande maioria dos servidores públicos atende muito bem. A grande maioria dos servidores públicos tem prestado um serviço de relevância ao município de São Bento do Sul. E se colocam um aviso, uma placa, dizendo que o desacato é crime, não é para intimidar a pessoa a cumprir o seu direito, ou ter o seu direito respeitado de reclamar, mas sim colocar um limite. Colocar um limite. Reclamar é uma coisa, desacatar é outra completamente diferente. E eu também entendo o seguinte, as pessoas que poderiam se ofender, por exemplo, com uma placa de proibido fumar, que é por lei proibido fumar aqui dentro, as pessoas que poderiam se ofender são as pessoas que, eventualmente, quereriam fumar aqui dentro. As pessoas que se ofendem com uma placa que diz que desacato é crime, são pessoas que em algum determinado momento têm a intenção de desacatar. Eu nunca me senti ofendido com uma placa dessas, até porque nunca tive a intenção de desacatar ninguém quando fui buscar qualquer coisa que fosse junto aos servidores públicos municipais de São Bento do Sul. Eu acho que é desnecessária uma lei para obrigar a impossibilidade de se colocar. Daqui a pouco nós vamos colocar leis para obrigar tantas coisas. Então, bastava um decreto do prefeito que retirasse essas manifestações. Mas, enfim, ainda há uma segunda discussão, vamos ainda conversar sobre isso, mas eu já havia me manifestado ao senhor a respeito dessa questão na sala de comissões, quando nós discutimos um pouco esse projeto. E num primeiro momento eu acho que é desnecessário, eu não concordo com essa lei, eu não acho que seja uma lei que vá beneficiar alguém por algum motivo, pelo simples fato de dizer
Vamos retirar os cartazes, então agora não é mais crime desacatar. Continua em discussão. Eu concedo a palavra novamente ao vereador autor do projeto. Vereador Pete, eu aceito as colocações, mas discordo de algumas, até porque retirar o cartaz não faz com que deixe de ser crime, né? O que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero dizer aos vereadores que vão votar, e com muita tranquilidade, para se eventualmente votarem contrários ao projeto, não me importa se pertencemos a um grupo ou não, é para ser o melhor mesmo, me sinto muito confortável em dizer isso para todos. A placa de fumar não deve gerar desconforto, é proibido fumar e pronto, agora o que... E acabou. Agora, vereador, o que é preciso deixar muito claro são duas coisas, o caráter subjetivo de tudo o que acontece. Primeiro, que o que é desacato para mim ou para você não é necessariamente o que é aquilo que o servidor entenda como desacato. O servidor pode simplesmente achar que porque ele ergueu a voz, opa, está me desacatando, não atendo mais, já sai correndo. Pode acontecer. Inclusive, isso já está pacificando nos tribunais, no momento de uma prisão, você ofendeu o policial, não é desacato. Porque o teu ânimo, o teu estado de espírito está tão exaltado que você falou aquilo no momento sem configurar o desacato. E essa linha, quem decide não é o servidor público ou o cidadão, é o judiciário. E você dizer, olha, se você me tratar mal, é desacato? Peraí, o que é esse tratar mal? Eu procurei aqui. E eu sei que Vossa Excelência sabe muito bem disso, mas, já vou chegar ali, diz que a crítica ou censura não constitui desacato, ainda que veemente, desde que não ocorra de forma injuriosa. O direito de crítica, entretanto, não pode transbordar para a ofensa. A prisão por desacato, quando ocorre somente o direito de crítica, pode configurar abuso de autoridade. Então façamos o que o senhor falou, diz, desacato é isso, mas abuso de autoridade é aquilo. Porque é esse o objetivo da coisa. E eu não quero que ninguém que nos assiste interprete que eu sou contra o servidor público, ou isso, se tem alguém que lutou também por servidor público, aqui fui eu. Mas, é dizer o seguinte, o servidor faz um lembrete para a população, diz, isso é desacato. Mas quem é que faz um lembrete para a população de que aquilo pode ser abuso de autoridade? Esse lembrete ninguém faz. E é esse lembrete que eu quero fazer. Eu quero tornar as coisas justas para ambos os lados. Eu não quero que nenhum servidor público seja maltratado, mas também não quero que aquela cidadã de 85 anos, que nem sabe o que é uma lei, nem sabe o que é o código, nem sabe onde fica a Câmara de Vereadores, leia aquilo e fala, olha, eu vou tratar, não vou reclamar, porque vai que eu vou preso. Porque o senhor não precisa da placa. Mas se é preciso lembrar, também é lembrar dos dois lados. Então, se tem a placa do desacato, então se coloque na porta principal. Abuso de autoridade configura crime também, porque você exercer uma força maior do que aquela que você tem também é o abuso de autoridade. Então, o que eu acho é o seguinte, tira a placa. Quanto à placa de celular ou de cigarro, também até vou dizer, considero excesso. Mas é mais um lembrete de dizer, desliga para não incomodar. Se preciso for, tiramos, não tem problema algum. Eu acredito até que essas placas de não fume é do tempo ainda que podia, não que pudesse aqui dentro, mas que se podia fumar em lugares fechados e tudo mais. Até acredito, porque eu não acredito, eu acho que ninguém nesse plenário consegue conceber puxar um cigarro e fumar aqui dentro. Mas nem passou pela cabeça. Agora, se desacato é crime, abusar da autoridade também é. Então que se coloque, desacato é isso, mas abusar também é aquilo. Porque essa lei, vereador, ela não se destina somente àqueles que conhecem o espírito da lei, mas principalmente aqueles que não têm acesso à lei, que não conhecem a lei por ignorância, por simplicidade, por humildade. Esse é o objetivo da lei. Mas eu quero deixar muito claro uma coisa, não é porque pertencemos a um bloco que temos que concordar com tudo e votar sempre igual. Fiquem muito à vontade para votar da melhor forma. A intenção não é desprestigiar o funcionário público, mas sim colocar todos num pé de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém, é o meu objetivo com essa lei. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso, eu gostaria de fazer uma consideração em relação a esse projeto também. Eu acho que a maioria dos funcionários que trabalham no setor público atendem bem, mas tem alguns que não atendem bem. E muitas vezes, se valendo disso, eles colocam aquele cartazinho lá dizendo que desacato ao funcionário é isso, aquilo, até meio para assustar aquele que vem lá do interior para a cidade. Eu acho que simpático seria
se os órgãos públicos que o cidadão que vai lá para ser atendido, ele fosse bem recebido com uma placa mais ou menos assim: seja bem-vindo, estamos aqui para lhe atender bem, porque é esse cidadão que vai lá que paga o salário daquele que vai lhe atender. O salário do funcionário público é pago pelo cidadão. O cidadão, nós todos pagamos, eles pagam o nosso salário também. Então, eu acho que não deixa de, em parte, esse cartaz lá colocar que meio, quando vem lá do interior, vem uma pessoa já assustada para a prefeitura mandou um ofício para ele chegar lá, quando ele lê aquilo lá, ele já fica apavorado, porque não sabe o que é. Nós todos somos testemunha que, se nós recebemos uma convocação de um fórum ou de qualquer coisa, comparecer no juiz, nós não sabemos o que é, nós, que somos as pessoas já um pouco mais esclarecidas, já vamos meio preocupados para lá, não sabemos o que é. Mas esse projeto ainda irá para a segunda discussão, né, ele está em primeira discussão, continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Eu não ia me manifestar, mas eu tenho que lembrar um fato que aconteceu quando a gente assumiu a prefeitura. Eu usei a ex-vereadora e funcionária pública Marli Zimmermann de exemplo. Todo mundo sabe como a Marli atendia, sempre com um sorriso. E eu disse para os funcionários, eu não sei em que contexto que foi, mas dizendo o seguinte: quando a pessoa chegar carrancuda, dê um sorriso como a Marli faz, desmonta. Porque não sei o que. Bom dia, como vai o senhor? O cara fica até desmotivado a tratar mal o funcionário. Isso acontece. Então, isso vai também, se o funcionário tiver habilidade, o funcionário tem problema em casa, tem problema familiar, tem problema de doença, de filho doente, de falta de escola, enfim, um monte de coisa. Mas se ele conseguir desarmar isso, porque tem pessoas que vêm já para chutar o pau da barraca, chutar o balde. Se conseguir fazer isso, é uma grande coisa. Quando aí foge do âmbito municipal, vai para o âmbito estadual. E há uns 2 anos atrás, um cliente foi intimado aí na prefeitura, aí na delegacia, para prestar depoimento. E eu digo o seguinte: precisa de advogado, doutor? Não, não precisa ter advogado naquele dia. Mas é bom ir com advogado. Pelo seguinte: porque quando vai sem advogado, as pessoas que vão pegar o depoimento, eles pintam e bordam em cima da cabeça da pessoa. Tratam mal, seu vagabundo, como é que me faz um texto, não sei o que, tal. Em vez de pegar só o depoimento, ainda ficam descascando, querendo. Quando vai com o advogado, isso eu vi, porque aconteceu um caso de um rapaz que foi intimado lá para prestar depoimento, sem advogado, eu vi isso, e debulhava em cima do cara. Terminou o rapaz, entrei eu com o meu cliente. Ele estava sendo acusado de ter batido na mulher, não sei o que tal. Rapaz, não faz isso. Por que você vai fazer um troço desse? Escuta teu advogado, vê toda a situação e tal. Então, tem os casos de alguns setores. Polícia, infelizmente, acontece muito disso, porque eles têm essa autoridade para prender e consequentemente, de provocar e de agredir, e a pessoa fica acuada. E se agride, aí sai preso. Já tive casos em que funcionários da delegacia, isso eu digo, delegacia da mulher, nós temos problemas sérios, que as pessoas vão lá não para prestar depoimento, e sim, vão prestar depoimento, e as funcionárias mais xingam o cara e agridem o cara com o advogado junto. Com o advogado junto, eu já tive arranca-rabos sérios com funcionários lá, que tive chamado o delegado, falei: doutor, meu cliente quer prestar depoimento aqui, a moça está, em vez de pegar depoimento, está xingando o meu cliente. Enfim, eu só coloquei essas considerações porque acontece muito de as pessoas irem já armadas para agredir. Como é que vocês lançam esse imposto contra mim? Às vezes eu não tem nada a ver com isso. Como é que vocês deixam de recolher o lixo na frente da minha casa? E começa assim. Então, se o funcionário tiver
A condição de desarmar com educação é bom. Mas também tem funcionários que já partem para isso. Eu só quis colocar essas considerações. Sinceramente, não sei. Se me permite uma parte. Não sei qual vai ser o meu posicionamento nesse projeto, porque ainda fiquei em dúvida pelas manifestações dos dois. Pois não, vereador Pedro? O senhor colocou a Marli como um exemplo, e, de fato, o sorriso da Marli desmonta qualquer coisa, né? Mas eu queria ainda colocar aqui a Margarete, que era secretária do Silvio, quando prefeito, também foi secretária do Magno, e ela sempre, pelo menos todas, eu nunca vi a Margarete destratar ninguém, mas, por vezes, conversando com ela me dizia daquilo, e ela sempre recebeu todo mundo muito bem. Então, nem sempre, o fato de você estar disposto a atender bem, se posicionar de uma forma educada, acaba resolvendo, porque a pessoa, da mesma forma como o senhor falou, né, eu não sei, não conheço essa realidade, não vivo essa realidade, né, de que já existem alguns setores que já estão predispostos de, se a pessoa não vai com o advogado a espezinhar e bater em cima, da mesma forma, existem cidadãos que também vão à prefeitura, assim como o senhor falou, já com o espírito de partir para cima. Às vezes com razão, inclusive, só que perdem a razão quando partem para a falta de educação e ao desacato, que é algo mais sério do que simplesmente buscar os seus direitos, a reclamação, né? Então, eu só queria colocar essa questão, né? E a Margarete, se não me engano, na época em que ela era secretária do Magno, ela usava de um cartazinho desses ali no gabinete do prefeito, havia um cartaz desses, se eu não me engano, né? Isso sendo a pessoa que era, e todos aqui conhecem a Margarete e o trato que ela tinha com as pessoas. Continua em discussão? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Informo que o projeto de lei número 056/2014 seguirá para uma próxima discussão e votação numa próxima reunião. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 5 vereadores. Cada um disporá de até 10 minutos para seus pronunciamentos. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça o sorteio do primeiro inscrito. 3. Vereador Pete, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, seguramente não vou fazer uso dos 10 minutos, até porque são assuntos muito rápidos que me trazem a essa tribuna na noite de hoje. Eu quero saudar a todos os presentes, a todos os internautas, a imprensa que nos prestigia, e fazer aqui um elogio aos servidores públicos que, após a nossa indicação aqui na última sessão, que foi quinta-feira da semana passada, prontamente executaram alguns serviços de melhorias, né? E aí eu quero estender os meus cumprimentos ao Pedro Ivo, assessor Pedro Ivo Diner. Liguei para ele na sexta-feira pela manhã, me atendeu prontamente e as atitudes já foram acontecendo, né? Aquele cartaz que estava caído na manhã seguinte já não estava mais. Foi instalada uma lixeira no lado de fora do terminal, mas, enfim, é ali próximo. As pessoas agora têm a opção de não jogar o lixo no chão, e sim jogar no lixeiro. Então, pessoas que se dedicaram a fazer isso, servidores públicos que se dedicaram a fazer esse trabalho, é o trabalho deles, e por uma indicação nossa, e mostrando respeito por aquilo que nós apontamos, e respeito aos cidadãos que nos apontaram essas situações e que nos fizeram trazer elas até aqui, efetuaram prontamente os serviços. Ainda falta a pintura, e a revitalização, sei lá, lavar e pintar aquela entrada da Feira Livre, mas tá, não faz nem uma semana. Nós estamos satisfeitos com a resposta e quero aqui estender os meus parabéns pela rápida resposta. Convidar a população, hoje nós lemos aqui
o ofício que deu entrada a respeito do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre e do relatório de execução orçamentária do sexto bimestre de 2013, que vai ser realizado aqui no dia 27 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Então, a todos os senhores, a todas as senhoras que aqui estão, a todos os senhores e as senhoras que nos assistem pela internet, à imprensa, fica o convite da Comissão de Finanças e Contas, da qual eu sou presidente, a comparecerem nesta prestação de contas a respeito das finanças da Prefeitura do último quadrimestre do ano de 2013 e da execução fiscal do último bimestre do ano de 2013. A participação popular, o controle social, é algo que foi conquista do povo brasileiro. Conquista democrática, conquista da democracia. A oportunidade de verificar o que está acontecendo financeiramente no município. E aí as desculpas são as mais variadas, porque nós participamos dessas audiências e já fizemos duas no ano passado, e a audiência, a participação, ela é muito pequena. É em horário de expediente, é difícil, mas eu não entendo nada, não quero participar. Mas eu quero convocar a população, aqueles que tiverem condições, aqueles que tiverem interesse nas finanças do município de São Bento, aqueles que tiverem interesse em como as coisas estão andando, para virem até aqui, receberem as informações que são repassadas pela Secretaria de Finanças. A Câmara de Vereadores se coloca à disposição para que essas audiências públicas sejam realizadas. E nós, brasileiros, nós, são-bentenses, precisamos começar a participar um pouquinho mais dos destinos do nosso município. Nós precisamos entender um pouquinho mais, porque se a gente não entende, nada pode ser feito de diferente. Então fica o meu convite, fica a minha, aliás, até uma convocação. Quero convidar os senhores vereadores que puderem se fazer presentes também, a participarem, para que a gente possa realmente, é claro, depois nós vamos analisar os números, nós vamos ver os dados, isso aqui vai para a Comissão de Finanças e Contas, mas a oportunidade de estar aqui e verificar com os profissionais da Secretaria de Finanças é algo diferente. Até se houver dúvidas, aparecerem dúvidas, a gente pode saná-las imediatamente. Muitas coisas que são ditas, que são colocadas, a gente até nem entende num primeiro momento, por causa da complexidade que se trata. Mas fica o convite a participar. Somente a participação popular, somente o controle social vai fazer com que as coisas possam ser diferentes no nosso país. E no nosso país significa no nosso município também. No nosso país significa na nossa associação de moradores. Então, cada uma das oportunidades que nós temos de participar é fundamental para que nós possamos evoluir, crescer e quiçá ter um dia algo melhor do que temos visto na política de uma forma geral. Além disso, presidente, eu gostaria de comunicar ao senhor que amanhã, a partir das 13 horas, haverá uma palestra, e aos demais vereadores também, haverá uma palestra lá no auditório da CISBS sobre a síndrome do X frágil. É uma síndrome muito comum, hereditária, e é uma síndrome que, do ponto de vista neurológico, é uma das mais frequentes que acontecem. Então, nós, como presidentes da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estaremos lá, presidente, representando a Câmara de Vereadores. Fica o convite extensivo aos demais vereadores. É uma palestra que é patrocinada pela APAI de São Bento. Estima-se que, assim, que um em 2.000 homens e uma em 4.000 mulheres sejam afetados pela mutação completa desse gene, a síndrome do X frágil. Então, se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre isso, como prevenir, se é possível prevenir, se você tem interesse em entender um pouco melhor as questões relacionadas à deficiência física, mental, enfim, fica o convite a participar também, amanhã, a partir das 13 horas, no auditório da CISBS. E, mais uma vez, dizendo que estaremos lá, representando a Câmara de Vereadores, em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Além disso, eu quero parabenizar aos organizadores do Peneirão, no Bandeirantes, que aconteceu no sábado, do Peneirão, da Escolinha de Futebol do Guarani. Foi
muito bem movimentado lá, muitos jovens participando, querendo uma oportunidade, querendo aparecer para esse meio que também é um meio de inclusão social, que também é um meio de sair da condição que essas crianças, que esses jovens se encontram. Hoje, se não me engano, na Gazeta existe uma matéria falando sobre um são bentense que está ajudando o Atlético Paranaense a sair da sua situação, da sua condição ruim do jeito que está e vencer no final. Então é isso. O esporte serve para isso também, mas não sendo para profissionalizar, não sendo, porque poucos serão aqueles que seguirão carreira, poucos serão aqueles que terão qualidade suficiente para viver do futebol ou de qualquer outro esporte, mas a socialização, a oportunidade que essas crianças têm de aprender, de espírito de equipe, de aprender solidariedade, de aprender companheirismo, de aprender responsabilidade, de aprender respeito à hierarquia, é muito importante e acontece muito também nas escolinhas das diversas modalidades que nós temos acontecendo em São Bento do Sul. Essa é uma delas. As demais modalidades também promovem essa situação. Estamos passando por um momento muito difícil, inclusive motivador, da saída do nosso vereador Green, da Fundação Municipal de Desportos, segundo as suas declarações, por conta das dificuldades financeiras pelas quais o esporte de São Bento do Sul tem passado. Então, precisamos achar alternativas, porque o esporte além de tudo, além da inclusão social, além de trabalho profissionalizante, é também saúde, é também oportunidade de saúde para as crianças e jovens. Seriam essas as colocações, presidente, eu agradeço a oportunidade e fica mais uma vez o convite para amanhã às 13 horas, no auditório da CISBS, e para quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, para a audiência pública para tratar das finanças do município de São Bento do Sul. É uma audiência pública de prestação de contas a respeito dos relatórios de gestão fiscal e dos relatórios de execução orçamentária do ano passado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vossa Excelência, pudesse fazer o próximo. 5. Vereador Edi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham com sua presença, internautas, imprensa que sempre nos prestigia, funcionários desta casa, funcionários da prefeitura. Em especial, quero cumprimentar a minha esposa Diva, que hoje participa da reunião junto conosco, com a minha filha, minha querida filha que veio de Curitiba, está aqui assistindo a reunião dessa Câmara de Vereadores. Eu gostaria de, primeiramente, não vou me alongar aos 10 minutos que eu tenho tempo, mas eu gostaria de que constasse em ata, senhor presidente, o falecimento da Jennifer Moraes, uma coisa lamentável, 25 anos de idade, filha do nosso amigo Alceu Moraes. Então, gostaria que constasse em ata o falecimento dela, inclusive comadre do nosso presidente dessa casa, madrinha do Lucas, né? E que no dia de hoje nos deixou. Eu gostaria de fazer coro ao vereador Lírio Volpe, quando na reunião junto com o prefeito e a sua equipe, nós estivemos lá, o vereador Lírio cobrava do Executivo Municipal uma antecipação ou uma previsão já de projetos que serão enviados a essa Casa de Leis. E, mais uma vez, nós vemos no dia de hoje, deu entrada aqui o projeto de lei número 163/2014, em regime de urgência para ser aprovado até na quinta-feira. Projeto que nós poderíamos discutir para ver se a utilidade pode ser para lá ou para cá. São projetos assim que
nos pegam de surpresa e nós, às vezes, não podemos nem analisar com o tempo devido os projetos. Também gostaria de agradecer a atenção dada pelo chefe de gabinete, nosso amigo, nosso particular amigo Pedro Ivdina, em tomar a providência e retirar aquela árvore que caiu lá na rua João Quim, no centro da cidade, que esteve lá por mais de 10 dias lá, e no mesmo dia foi retirada aquela árvore daquele local. O que me causa... Pois não, lhe concedo. Senhor presidente, aos vereadores, na verdade, a questão dos projetos, até indaguei hoje lá, porque nós estivemos junto com o prefeito, mas parece que a entidade que vai receber ou entregar os documentos, se eu não me engano, na quinta-feira. Eles atrasaram. Sexta-feira. Então, na verdade, não é culpa do executivo, é culpa da entidade que vai receber, que realmente nos atrasou com os documentos, só para justificar um pouco, mas vamos cobrar sempre. O que o pessoal, por exemplo, existe uma programação no município todo. Todo mundo sabe que vai fazer um evento, todo mundo sabe que aquela data é a data daquele evento. Então, essas pessoas têm que se antecipar, porque, às vezes, né, pode, numa dessas, sofrer uma reversão no projeto em relação justamente a essa colocação que lá foi colocada naquele dia por Vossa Excelência. Mas o que me causa estranheza, eu recebi algumas solicitações de parte da imprensa de São Bento, porque nós temos aqui em São Bento do Sul, por exemplo, o jornal A Gazeta, nós temos o jornal Folha do Norte, temos o jornal Tribuna do Jornal do Espeto, temos o jornal A Liberdade, temos diversos jornais. E nós estamos vendo, não sei, porque se houve um interesse, o prefeito talvez nem esteja sabendo, ou esteja sabendo, alguns editais estão sendo publicados fora do município de São Bento do Sul. Então, nos chama a atenção, ou a imprensa de São Bento está muito careira, né? Quando fazem a cotação, deve ser muito alto o preço dos nossos jornais, mas não é possível que nenhum deles não tenha um preço acessível para ser publicado os atos da prefeitura, que são atos de intimação. Me causa estranheza porque, quando não se publica no jornal de circulação do município, muitos não têm acesso a essa informação. Muitos não tomam conhecimento. Então, esse jornal foi publicado, inclusive o dono desse jornal é meu amigo, nada contra ele, pessoalmente, mas só que eu acho que a nossa imprensa tem condições de receber esses editais para serem publicados aqui em São Bento. E eu recebi isso aqui de um dos diretores do jornal. Temos o jornal Evolução também em São Bento, que também pode publicar os atos do município. E essa notificação prévia por edital, os senhores todos sabem, quando, às vezes, aqui, editais para convocação de alguma coisa é publicada lá no jornal de São Paulo, em Blumenau, sei lá onde, para ninguém tomar conhecimento. Então, me causou estranheza, mas eu acho que a prefeitura, a assessoria do prefeito tem que olhar bem, porque porque a lei, inclusive, diz que tem que ser publicado em jornais de maior circulação no município ou qualquer jornal do município. E aqui nós achamos estranho porque eles foram publicados em jornal fora do município de São Bento do Sul, inclusive com ligação com o município do Paraná, junto, que publica esse jornal aqui. Mas era isso que me trouxe hoje aqui a essa Casa de Leis, a essa tribuna, nessa Casa de Leis, e vamos esperar que a prefeitura verifique esse problema aí que está sendo publicado em jornais de outros municípios. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos...
plateia que nos assiste, internautas, imprensa, o pessoal da Prefeitura está ligado em nós, vereador Ede. O secretário de Administração está me mandando mensagem aqui agora sobre esse assunto. E me permite esclarecer. Ao senhor Ney Silva, secretário de Administração, diz o seguinte, sobre a questão que o vereador Ede está falando. Esclareço que se trata de publicação referente a processo administrativo envolvendo o servidor público municipal que abandonou o emprego e não tem comparecido às intimações e notificações via e-mail. Esse se trata de servidor com residência informada e cadastrada junto ao Departamento de Recursos Humanos naquela cidade, Mafra, Rio Negro. O que, por força de lei, nos obriga a publicar em jornal de circulação naquela cidade. Forte abraço, disposição para os esclarecimentos. Então, eu quis saber o que era. E, pelo que eu entendi, o funcionário está sendo processado por abandono de emprego. Não comparece. Publicar aqui em São Bento não vai resolver, porque a pessoa não mora aqui em São Bento. Nós temos diversos funcionários, professores e outros profissionais que moram em outras cidades. Então, foi publicado naquela cidade para que ela tomasse conhecimento. Foi só essa, é uma situação à parte. Me dá uma parte? Pois não? Obrigado. Tudo, muitas vezes surgem os problemas, é uma questão de explicação. É uma questão de explicar, vamos explicar, se é assim, esse é o motivo. É uma questão de explicar, que nem eu falei no negócio do cartaz. Coloca lá um cartaz bem bonitinho, recebendo a pessoa com simpatia, que é aquilo de direito que ele tem, é a mesma coisa isso aí. Muito obrigado pela fala. Então, eu só agradeço a manifestação do secretário senhor Ney Silva, que prontamente já me deu os esclarecimentos e está esclarecido. Quero manifestar também a respeito de manifestações dos vereadores em sessões anteriores, acho que foi o vereador Godoy, a respeito da rua Eduardo Trinques. A Eduardo Trinques está com um projeto efetivamente de pavimentação. Então, eles estavam tirando, não vão repor, porque lá vai ser feita a pavimentação. A mesma coisa na Paulo Parucker, que também foi reposto, lá vai ser colocado o asfalto em cima do paralelepípedo. Na Eduardo Trinques vai ser tirado das lajotas para botar o asfalto. A placa na frente do centro administrativo, que o vereador Peter colocou na última sessão, na verdade, o chefe de gabinete me disse que antes da sessão já tinha sido tirado. O vereador acho que foi tirar as fotos lá durante aquele dia. Naquele mesmo dia, tiraram as placas. Então, antes de haver essa discussão aqui, já tinham tirado as placas. O senhor só não sabia. Acho que foi naquela tarde. Informar que estava previsto para esse mês de fevereiro a reunião do COSENS, a CIB, para a discussão da oncologia para São Bento do Sul, para o hospital. Não vai ter a reunião este mês. Eu já lhe dou uma parte, Não vai ter reunião esse mês, não vai se tratar nenhum assunto e vai ser colocado para março, o que me causa uma tristeza, porque isso já poderia ser adiantado. Vai ser para março. Pois não, vereador Pedro? Vereador, o senhor me desculpe, mas eu tirei aquelas fotos meia hora antes de vir para cá. Eu acho que alguém viu. Alguém viu? Eu tirei aquelas fotos meia hora antes de vir para cá, senhor vereador. Mas então, alguém passou uma informação errada para o senhor. Não, eles tiraram naquele mesmo dia, depois o senhor tirou as fotos, eu acho. Tiraram no outro dia, porque passei de manhãzinho cedo lá. Pode ser. Mas, enfim, foi resolvido. Com relação ao projeto do Bandeirantes, foi o que o vereador Lívio colocou, o vereador Edmar. O Bandeirantes apresentou a documentação na sexta-feira. E eles correram para mandar o projeto. O projeto era para vir com mais antecedência, faltava a documentação por parte do Bandeirantes. E isso acontece muito quando vem auxílios para entidades. Para conseguir a documentação é sempre uma correria. Quando é uma ajuda para uma situação normal, tudo bem. Carnaval tem que ser agora, então, por causa disso que foi mandado. Eu quero fazer um relato e uma crítica, e nós temos que fazer uma moção ou alguma coisa, um requerimento para... Eu não sei qual é a regional que vai tratar disso, se é de Mafra ou é de Joinville, acho que é de Joinville. A nossa Serra Dona Francisca. De noite, está escura. E não dá para dizer que, porque queimou algumas. Algumas poucas lâmpadas estão ligadas em pontos estratégicos, as curvas. Em algumas curvas de 180 graus, não estão. Em alguns pontos, o resto está escuro. Digo isso, sexta-feira, desci para o litoral, aconteceu um acidente na primeira curva de novo, felizmente não foi nada de...
não foi nada de fatal, mas ficou uma carreta, aquelas bitrem que chamam, bem na curva parado, e um carro, acho que desceu uma grota, mas não aconteceu nada demais. Mas a serra, antes da curva, estava completamente às escuras. E lá tem iluminação. Passa a curva, duas ou três lâmpadas, escuro de novo. Vai andando, chega lá embaixo de uma curva, tem uma ou duas lâmpadas. Na outra já não tem mais, e assim vai. O retão, aquele retão último, é um retão perigoso. Porque ali o pessoal imprime velocidade para ultrapassar. Totalmente às escuras. Lá embaixo, uma luz. Lá embaixo, quando começam as casas, aí está iluminado. Ou seja, mantém-se lâmpadas que alguém supõe ser importantes. E mantém-se as lâmpadas apagadas aquelas que alguém supõe que não são importantes. A nossa Serra Dona Francisca é uma serra bonita. Ela foi concebida, essa iluminação, pelo governador Esperidião Amin, e vinha sendo mantida, de vez em quando queimava uma, arrumava-se e tal, e agora o negócio está uma calamidade. Voltei domingo à noite, está muito ruim. Sem contar que tinham buracos que foram arrumados ali na época do verão das chuvas, a toque de caixa. Por quê? Se alguém passasse naqueles buracos no escuro, arrebentava o pneu, na melhor das hipóteses. Está uma calamidade. O governo do Estado, aqui na nossa região, dá uma vergonha. Eu vejo matérias falando do secretário Valdir Cobalcini, que vem para ver, para dar um passeio para ver, assinar não sei o quê, mas ele não vai conseguir passar aqui porque vai ser uma vergonheira. Ele vai passar vergonha se vier aqui fazer política. Está muito ruim. Conversei dias atrás com um vereador de Blumenau, que é do partido do governador, e eu disse: teu governador vai levar, se for pela justiça, vai levar um pau aqui no Planalto Norte, porque é uma vergonha. Conversei hoje com o prefeito e perguntei: prefeito, como é que estão as histórias do presídio, da unidade penitenciária? Olha, não dão mais notícias. É um abandono. Eu não sei o que o governador espera aqui do Planalto Norte, a não ser uma vergonhosa derrota, porque não faz nada. Então, eu só quis colocar a situação, está muito grave. Pois não, vereador? Só me concedendo mais uma parte em relação à Serra Dona Francisca. A Serra Dona Francisca, quando ela foi construída, revitalizada e tudo, para nós era um orgulho muito grande. Nós falamos que nós tínhamos essa Serra Dona Francisca como um exemplo de estrada de primeiro mundo, aquilo ali. Era a iluminação, podia andar tranquilo, todo mundo ali, fazer caminhar. A gente via lá o pessoal andando a pé, bicicleta, à noite, né? Agora, isso aí está entregue a quem Deus dará, sei lá o quê, totalmente abandonado. Não tem uma... Olha, se tiver 20 lâmpadas no trecho todo funcionando, é muito. É muito. Se tiver. Está totalmente abandonada. Agora, o que me causa estranheza também, é uma ligação Joinville e São Bento. Eu acho que nós tínhamos que até, inclusive, fazer contato com a Câmara de Vereadores de Joinville também, para que eles também... Porque é dentro do território deles que a serra se situa, e a gente não vê ninguém falar nada em relação a isso. Ninguém fala. Nós sempre falamos, porque nós queremos que seja preservada, bonita, como ela foi feita. Mas realmente ela está jogada no abandono, e isso, mais uma vez, vem a provar que o Planalto Norte, aqui de Santa Catarina, mais precisamente São Bento do Sul, é filho adotivo do Estado de Santa Catarina. Nós não somos filhos legítimos, porque não tem outra explicação. Muito obrigado pela parte. Eu termino só fazendo... O governador Expediu a mim fez a revitalização da serra muito bonita. Luiz Henrique veio depois e fez a revitalização do trecho da serra até São Bento Sul. A gente podia andar na neblina tranquilo, porque os olhos de gato, os refletivos, nos deixavam tranquilos. Hoje, os refletivos estão apagados, eles perderam, sei lá, a sua validade. A verdade é que hoje não dá para... É muito perigoso andar no trecho entre São Bento e a Serra Dona Francisca. E os acidentes ocorrem por conta de quem? De quem não conhece a estrada. Nós que conhecemos, e eu viajo praticamente toda semana,
A gente conhece, sabe quais são os trechos perigosos, mas acontece por causa de caminhoneiros ou de outros motoristas que não conhecem. Está muito perigoso. Mas isso nós vamos levar mais adiante nas próximas sessões, trazendo por escrito essas manifestações. Obrigado, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pegar gancho em todas as falas aqui hoje para fazer a minha fala. Inicio dizendo também, mencionar a morte da Jennifer Moraes, ela que é a madrinha do meu filho, porque temos uma amizade de longa data, e só registrar porque eu fiz algumas aulas, vereador Ed, na minha pós-graduação em Direito, e uma dessas aulas é de ética. E essas aulas elas são mais aprofundadas na pós-graduação e elas são mais aprofundadas. E eu gostei muito do que o professor dizia, que hoje em dia a morte vem sendo muito banalizada. As pessoas sentem por alguns instantes, sentem por alguns momentos, e depois, para frente. Tem que refletir, tem que ponderar, tem que sofrer um pouquinho, tem que sentir. A Jennifer, ela tinha só 25 anos, foi uma morte muito prematura e muito sofrida. Ela sempre se superou muito em toda a vida dela, mesmo no primeiro e na segunda vez que ela teve problemas graves de saúde. Então, lamentar a morte dela. E digo assim, que como começa a vida, começa a dar tapas muito na gente, porque com meu filho de 4 anos e meio, eu já tive que explicar em menos de 6 meses, 2 vezes para ele, aonde foi parar a Lorraine, onde foi a Jennifer, porque eram pessoas do convívio dele. E como é difícil você explicar para uma criança de 4 anos o que acontece, ou o que você tenta fantasiar um pouquinho para facilitar. Então eu queria mencionar com muita dor, com muito carinho e muita tristeza a passagem da Jennifer. Pegando o gancho nisso, eu quero falar, já que o vereador Pete falou de futebol, eu vou falar de futebol também, um pouquinho. Eu não sei quantos conseguiram ter acesso a uma publicação do Diário Catarinense da semana passada, que repercutiu. Diz que em Florianópolis não se falava de outra coisa, repercutiu no estado afora mais pelas redes sociais do que por qualquer outra razão. Existe um congresso da Copa lá no Costão do Santinho, e aí foi feito um suplemento especial no jornal Diário Catarinense, suplemento de turismo, onde a capa inteira e a contracapa era uma propaganda de uma casa de prostituição de Florianópolis. E aí as mulheres, todas muito sensuais, muito bonitas, de costas, né? Só de biquíni, de costas para a praia, e dizia em 13 idiomas, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas alguma coisa do tipo, conheço que Florianópolis tem de melhor em 13 idiomas, em espanhol, inglês e português, para dizer, venha mesmo que é isso que tem de bom. E aquilo deu uma repercussão gigantesca, assim, alguma coisa absurda a repercussão que aquilo lá deu, evidentemente negativa por respeito às mulheres, porque não é isso que o Brasil tem de melhor, só isso tem de melhor, muito menos Florianópolis, aquela coisa toda. Aí o Diário Catarinense fez uma nota se desculpando. Para mim foi uma grande jogada de marketing, porque aqueles que não conheciam aquela casa de prostituição agora conhecem. E é inevitável dizer que não conhece. O vereador Fernando Malon, que vai muito a Florianópolis, sabe, tem outdoor daquela casa de prostituição a cada 1 quilômetro. E aquela mesma casa foi alvo de muita polêmica, porque um desses outdoor aparecia a mulher quase toda nua, e depois colocaram um véu no computador, ou seja, grandes jogadas de marketing. Aí o Diário Catarinense foi lá e resolveu isso, não se falava de outra coisa. E daí, no ato contínuo disso, eu fiquei sabendo, coisa que eu não sabia, que agora, pegando o gancho na fala do vereador Fernando Malon, que o governo do estado de Santa Catarina contribuiu, vamos chamar assim, com nada menos do que R$3.600.000 para a organização do Congresso da Copa no Costão do Santinho. R$3.600.000, porque aquilo é uma coisa de outro mundo, né? A organização para esses eventos da Copa são coisas astronômicas. E não rendeu uma nota no jornal. É claro que a questão das mulheres seminuas no jornal é feia, é agressiva, é desnecessária, mas muito menos grave do que se dá R$3.600.000 para uma entidade privada, por uma organização privada, que se tem coisa que essa entidade tem, é dinheiro. Estou falando da FIFA ou da CBF, caso queiram, não sei exatamente. Que não colocou Santa Catarina na Copa. E não colocou Santa Catarina na Copa. E é extraordinário a visão dos catarinenses. Quando eu digo dos catarinenses, eu digo daqueles que mandam. Fomos preteridos na Copa, temos
3 times na elite do futebol brasileiro, só perdemos para o estado de São Paulo. Temos mais até temos a mesma quantidade do que o Rio de Janeiro, porque com o Vasco caindo temos a mesma quantidade. O Rio de Janeiro tem mais? Quem? 4. Nós só temos menos que São Paulo. Figueirense, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Chapecoense e Criciúma, são só 3. São 3 times. Só perdemos para São Paulo, porque o Rio de Janeiro tem Vasco, Fluminense. Isso, o vereador Fernando Malon sabe bem do Fluminense. Então, voltando. Nós só perdemos para um time um estado da federação, não fomos prestigiados, enquanto Pantanal vai ter um estádio, Amazonas vai ter um estádio novo, Brasília vai ter um estádio novo. Santa Catarina fica de lado, mas temos 3.600.000 para dar para os gringos virem aqui e ainda devem ter ido na casa de shows, vamos chamar assim, com o nosso dinheiro. E aí, pegando mais o gancho, porque eu e o vereador Fernando Malon estamos com muita afinidade ultimamente, falamos sempre do mesmo tema, se o Edson puder colocar, eu tirei uma foto vindo também do litoral, porque eu passei por aquele acidente das meninas. Aqui os senhores não vão conseguir ver por causa da claridade, talvez na televisão. Eu fiz um desafio. Quem conseguia mostrar para mim as 2 placas de sinalizações existentes na foto? Todos que acharam uma. E essa uma está difícil de ver. Aqui no telão, o vereador, o senhor não vai conseguir ver. Na televisão, talvez. A primeira está bem na frente aqui. É uma comprida, uma na horizontal. A segunda, não dá para ver. Não dá. A primeira dá porque está bem perto, mas ela... Veja, vocês estão parados, olhando, refletindo. Quem passa de carro não passa procurando placa. A placa é para estar na tua cara quando ela vem. A primeira está bem na direita ali, não sei se conseguiram ver. A segunda está lá a alguns metros para trás, mas impossível de se ver. É por esse tipo de barbaridade que acontecem acidentes de trânsito. É por esse tipo de coisa que aquela estrada está um perigo só. Porque, como bem disse o vereador Fernando Malon agora, e como bem disse o vereador Tirso, 1 ano atrás, eu me lembro bem, quando de uma indicação ao governo do estado, ou coisa do tipo, para se revitalizar a estrada, é por isso que acontecem acidentes e por isso que aquela placa da Polícia Rodoviária está num recorde de 39 dias. E é difícil conseguir ficar esses 39 dias. Esse era do acidente lá, fiquei lisonjeado, o jornal Gazeta ainda usou minha foto para ilustrar a matéria. Foi bem no momento, eu cheguei alguns minutos após e foram deslocadas, que eu contei, não sei daqui de cima, 3 ambulâncias, que podiam estar prestando quaisquer outros serviços, se não fosse esse acidente, que tenho certeza, se fosse uma sinalização que vimos propondo há 1 ano aqui nessa Câmara, enche de taxão, coloca radar, igual no Morro do Boi. É igualzinho, faz a mesma coisa aqui. Mas não. Nós damos 3.600.000 para que os organizadores da Copa possam desfrutar de uma casa de show em Florianópolis. Não todos, alguns não foram. As pessoas que estão dirigindo, normalmente com tranquilidade, têm medo de quem vem do outro lado. O senhor falou até que presta atenção. faça a direção defensiva, o risco de levar um carro vindo para cima de você, porque está muito... E aí a estrada toda, no trecho que vem depois da serra, é sem sinalização, porque aqui está encoberta pelo mato ou preta de sujeira. Está na hora do governo do estado ver isso. Está na hora do governo lembrar. Gente, não dá. Eu tive uma reunião da executiva estadual do meu partido, Democratas, em Florianópolis, na semana passada, e foi feito não uma enquete, mas um bate-papo de, olha, com quem nós vamos, como nós vamos? Sozinho, com o PSDB, com o PSD? Como é que é? Eu falei, se vocês forem com o PSD, eu não posso, não dá, como é que faz? Está um absurdo, o desleixo, o descaso do governo do estado está beirando é insustentável. E outra, se o governador do estado vier pedir voto aqui, eu não sei como ele vai fazer isso, porque em 3 anos até aqui e meio não veio e vai vir para pedir voto, como é que faz? Como é que discursa? Como é que um homem... Eu não sei como é que... Ele tem que ser habilidoso. Não dá. Chega, não deu? Aqui não dá. E aí, dentro desse contexto, Serra Dona Francisca, Copa do Mundo, futebol, eu também li uma outra coisa, e é um jornalista aqui de Santa Catarina que deve ter dito. Quantos milhares de voluntários da Copa vão ao Rio de Janeiro, à cidade-sede, prestar serviço voluntário para a Copa do Mundo? Pô, serviço voluntário, o cara gasta a passagem aérea dele, vai para a Copa do Mundo fazer um serviço voluntário para uma entidade privada que é milionária. Basta ver um salário de um jogador de futebol de quanto é. Para fazer serviço voluntário na Copa do Mundo e sai com sorriso até as orelhas. Enquanto isso, nós temos asilo sem trabalho voluntário, nós temos entidades filantrópicas, nós temos um sem número de entidade que podia fazer serviço voluntário e não vai.
Aí cidadão comete crime e tem que prestar serviço obrigatório e ainda xinga todo mundo. E não é desacato. Daí pode. Xinga mesmo. Agora, vai para o Rio de Janeiro fazer, o Fofo vai fazer trabalho voluntário no Rio de Janeiro. Aqui em São Bento do Sul está cheio de entidade que precisa de trabalho voluntário. O que está faltando é um pouco de vergonha na cara do governo do Estado e daquele que vai ajudar a gente rica. Tem que ajudar quem precisa. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador presidente. Eu devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Vereador Votrobo, o senhor dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, quero levantar um assunto aqui que até o vereador Godoy colocou, a respeito do atendimento médico lá no Rio Vermelho. Até a pessoa que procurou a família mencionou eu e o vereador Godoy no Facebook, até para tocar no assunto, né? Então a gente sabe que tem bastante médico que faz um atendimento bom. As enfermeiras atendem super bem. Tem bastante posto de saúde que tem dado atenção. Mas realmente ali no Rio Vermelho, não sei nem qual é o médico. Faltou com respeito mesmo, conforme o relato da carta ao leitor no dia 19 de fevereiro, na última quarta-feira. E aqui tem um trecho. Enquanto aguardávamos o atendimento, já pude presenciar cenas de falta de educação do homem. E as enfermeiras insistiam em chamar o médico. E ele batia a porta e saía do consultório reclamando. Sei lá, devia estar descontente, ou algum problema familiar, alguma coisa desse sentido. Em um outro trecho aqui. Acredito que se eu tivesse levado para ser atendido por um veterinário, ele teria recebido um atendimento muito mais respeitoso. Essas foram as palavras da pessoa que escreveu a carta. Aqui a gente pede uma atenção especial aí que o prefeito converse com esse servidor e que chame ele perto mesmo para ver o que realmente aconteceu, se estava nervoso aquele dia ou se todo dia acontece assim. Não sei. Outro assunto que eu queria levantar a respeito de uma rua lá no Rio Vermelho Estação. Gostaria que o Márcio colocasse essas fotos ali. É lá na rua Vila Nova. Eu já fiz 2 pedidos e o ano passado eles fizeram, mas a rua, não sei quantos metros tem, mas fizeram uns 70% e 30% abandonaram as máquinas e foram embora. Então tem trecho ali que está tomado contra o mato, o barro, já está aparecendo, não fica ruim de subir mesmo. Então a gente pede uma atenção especial aí da prefeitura aí que toma uma atitude rápida aí para atender esses moradores lá, que a maioria são chacreiros e estão sofrendo com essa dificuldade dessa rua aí, porque tá péssimo mesmo. Olha, para subir ali, Rua Vila Nova, no Rio Vermelho Estação, indo para o Rio Natal, uma lateral, indo para o Rio Natal, né? Então a gente pede uma atenção especial ali. Olha, ali é 4x4 ou, diferente disso, não tem condição. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas.